Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos, um programa no formato Pocket. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli, a edição é de Márcio Souza, e na nossa pauta, na nossa mesa, chega a notícia de que a nova Copa do Nordeste está desenhada. Fizemos um vídeo dias atrás falando sobre o grupo de 5 presidentes de federações que assumiram essa missão de redesenhar a Copa do Nordeste para 2026. E na tarde dessa quinta-feira, dia 18 de setembro, o jornalista Breno Rebouças, do jornal Diário do Nordeste do Ceará, ele trouxe uma reportagem dizendo o seguinte: os presidentes das federações nordestinas desenharam o novo formato da Copa do Nordeste em reunião realizada na CBF nessa quinta-feira. A decisão agora será apresentada à diretoria de competições da Confederação para ser aprovada, incluída no calendário do futebol brasileiro, que vai ser apresentado em outubro. Inclusive, a gente está com muita expectativa, porque esse calendário vai trazer as mudanças da Copa do Nordeste, da Série D, da Série C, tá? E outra, da Copa do Brasil. Que a gente Essa deve ser profunda. A gente tem uma expectativa muito grande em torno deste calendário oficial, que, como o Thiago Minhoca até falou na nossa live de segunda-feira, ao contrário do que vem acontecendo nos últimos anos, esse novo calendário já vai trazer a Copa do Nordeste. Não vai ser um produto à parte. Não vai ser esquecido para depois ser encaixado. O novo calendário já traz a Copa do Nordeste, tá? O detalhe é que esses 5 presidentes de federações, e a gente, Cássio, vou até trazer aqui a capa do programa da semana passada. Esses 5 presidentes, esse núcleo, deixou de fora as federações de Pernambuco e da Bahia. E a gente deixou muito claro que a razão natural é o elo muito forte dessas duas federações com o ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que foi derrubado, tá, por esse grupo que hoje comanda a Confederação Brasileira. Diria que ele despencou, tá? Aqui para não parecer que derrubaram. Isso não foi um movimento de um grupo pequeno, né? Foi Implodiu, ele implodiu. Um cenário de desconstrução, de implosão. E essa nova gestão assumiu, Cássio, que inclusive tem 2 vice-presidentes que são presidentes de federações de Pernambuco, na Paraíba e do Rio Grande do Norte, e que integram essa comissão, Cássio. E a gente alertou nesse programa de forma muito clara e muito direta que deixar a decisão de redesenhar um novo campeonato nas mãos de 5 presidentes de federações, com o agravante de 2 estados dos 3 principais da região, 2 estarem fora, Bahia e Pernambuco, não ter nenhum clube sendo ouvido, a gente deixou claro que possivelmente esse desenho iria atender os interesses de quem? Os interesses das próprias federações. Tá? E aí, Cássio, nessa reportagem do jornal Diário do Nordeste, a gente tem o desenho da Copa do Nordeste com 20 clubes. E se no programa passado você sinalizou que esperava uma redução no número de vagas por ranking, já entendendo que essa redução seria para beneficiar os campeonatos estaduais e, consequentemente, essas federações e, consequentemente, esses presidentes de federações que ali estão, o corte foi maior. Agora teremos um total de 0 vagas destinadas. Não achava que seria para tanto, não. Exatamente. Na matéria, escrita por Breno, tá? Pelo jornalista Breno Rebouças, a matéria diz que as 20 vagas serão distribuídas da seguinte forma: 3 vagas para a Bahia, 3 vagas para o Ceará. São os 2 estados de melhor ranking. Os outros 7, cada um terá 2 representantes.
sem ranking, campeão e vice. Dessa forma, Cássio, teremos Ceará, Fortaleza e Maracanã, terceiro colocado no Campeonato Estadual. Ano passado, o Ferroviário perde uma vaga que poderia vir via ranking. Na Bahia, teremos Bahia, Vitória e Jacuipense. Tá? Em Pernambuco, Santa Cruz e Náutico estão fora da Copa do Nordeste do ano que vem. Já se sabia que o Santa Cruz não teria essa vaga, desde que ficou claro que não teríamos aquela fase de pré-Copa do Nordeste, mas havia uma expectativa de que o Náutico pudesse ter uma vaga. Pernambuco terá Sport e Retrô, campeão e vice. Tá? Na Paraíba, Souza e Botafogo. No Rio Grande do Norte, América e ABC. Em Alagoas, CRB e Asa. Em Sergipe, Confiança e Itabaiana. No Piauí, Piauí e Fluminense. E no Maranhão, o Maranhão, que acaba até de subir para a Série C, e o Imperatriz. Cássio, essa é a nova Copa do Nordeste, 20 clubes, ranking derrubado e um novo desenho aí de equipes. Queria tua opinião. Como você recebeu essa notícia divulgada em primeira mão no Diário do Nordeste? E o que você acha que pesou aí para esse grupinho dos presidentes desenharem esse novo modelo? Daqui a pouco a gente explica como vai ser disputada, tá? Fred, Breno Rebouças, repórter do Diário do Nordeste, que conseguiu apurar essa comitiva, que foi formada no dia 28 de agosto. A coordenação é de José Vanildo, que é o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, e as outras 4 são do Ceará, com Mauro Carmélio, a Paraíba com Michele Ramalho, e Sergipe com Milton Dantas, e Alagoas com Felipe Amena Feijó. Desses 5 que eu citei, José Vanildo e Michele Ramalho são os vice-presidentes da CBF, que assim, você não é só um vice, não. Na CBF você tem alguns vices, pode ser 6, 7, e dessa vez, nessa gestão de Sami Chaud, acabaram tendo esses 2. A comitiva, no primeiro vídeo a gente tratou desse ponto. Como eu falei, assim, eu não achava que o ranking valeria tão pouco. Continua tendo seu peso, até vale explicar que ele continua tendo um peso. Mas, obviamente, caiu demais. Eu sempre falei assim, poderia ter tido uma redução gradativa, porque você pode até discordar disso. O ranking, querendo ou não, eram 28 clubes, né, juntando a fase preliminar da pré-Copa do Nordeste, porque no fim das contas todas as vagas estão ali dentro do pacote. Das 28 vagas, 12 eram pelo ranking, isso dava 42% do total, 12 de 28. Mas a gente sempre falou o seguinte: primeiro, existe o ranking, tá? Não é uma invenção, não é uma jabuticaba do Brasil, que o ranking tem todo canto. Nesse caso, dentro da composição da competição, que é uma Copa, não é uma competição com acesso e rebaixamento, que detalhe, seria muito melhor se existisse esse modelo, como num passado já distante, ali 2001, 2002, se pensou isso. Na verdade, se pensou em 2002, que teve até rebaixamento, acho que foi o Confiança que caiu, inclusive. E aí teve a Copa do Nordeste, da segunda divisão, uma seletiva, que quem ganhou foi o Corinthians Alagoano, que está licenciado. Mas aí em 2003, como a gente sabe, a Copa do Nordeste ela saiu do calendário e acabou sendo uma versão bem reduzida, toda de mata-mata. Mas em tese, chegou a existir o rebaixamento e o acesso ali em 2002 para 2003. Não é o formato agora é o formato de Copa. Na Copa do Mundo de Clubes, para dar um exemplo, teve classificado por ranking. Os campeões da Libertadores, Boca e River, foram pelo ranking. Então, assim, não é um absurdo. Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, dentro da Copa do Nordeste, e esse ranking é justamente dentro de uma lógica para que você consiga fazer uma competição enorme com algumas das principais forças. Nem sempre vai ser possível, e também não precisa ser, para você abraçar. O ranking, por exemplo, não foi suficiente para colocar o Barcelona, porque o Barcelona ficou de fora. O Liverpool também, porque no fim das contas tinha um limite de times por país. Porque o próprio Brasil poderia ter tido mais. O Brasil ganhou as 4 Libertadores e de repente poderia empurrar mais gente pelo ranking, mas aí já havia essa determinação. Então, não é um problema ter o ranking. Talvez o exagero da Copa do Nordeste durante anos, sim. Mas agora ir para 0, acaba você dando alguns passos, sendo a Copa do Nordeste ali do final dos anos 90.
que era todo mundo era pelos campeonatos estaduais. Em 2001 é que muda, que vira a Liga do Nordeste, né? Os 16 clubes que participaram foram os 16 fundadores da Liga do Nordeste, e obviamente não pode virar um clubinho, por isso que em 2002 teve o rebaixamento e já teve o acesso. No clubinho aí vira Copa União, né? A gente sabe muito bem, não dá para ser um clubinho. Mas assim, em 99 para baixo ali, ela era pelos estaduais. Ou seja, eu acho que é um pouco no retrocesso, porque essa está se forçando muito a barra para dar peso às competições estaduais que podem ser valorizadas de outra forma. E nesse caso, a valorização do estadual, na minha opinião, já que você pediu a minha opinião, acho que você pediu a minha opinião. Não sei, tá aqui para isso, jovem. A valorização do estadual, ela não pode, na minha opinião, se sobrepor à desvalorização da Copa do Nordeste. Porque ao você colocar, Fred, todas essas vagas dentro desse cenário, você coloca uma composição da Copa do Nordeste sem as principais forças. Não é obrigado a ter as principais forças, tudo bem. Mas seria interessante, de repente, ter o Sampaio Corrêa, que já ganhou a Copa do Nordeste, o Santa Cruz, que acabou de subir de divisão, vai ter um 2026 muito milionário e já ganhou a Copa do Nordeste. O Náutico, que estava até ontem, estava praticamente dentro da Copa do Nordeste, como a terceira vaga de Pernambuco. E aí Pernambuco perde essa terceira vaga. Há muitos anos, a Copa do Nordeste ela fazia assim. Os 3 primeiros estados tinham direito a 3 vagas. E Pernambuco estava ameaçado por Alagoas, estava tendo até essa briga interessante. O que é que vai... Por pouco, inclusive, Alagoas não passou Pernambuco, tá? Porque Alagoas foi ali para a reta final da Copa do Brasil, botando 2 times nas oitavas de final, mas acabou o rebaixamento do CSA e o CRB ali, mais ou menos, acabou não tendo essa alteração, pelo menos para esse ano. Mas tinha essa briga. Essa briga agora passa a não fazer diferença alguma. É irrelevante. Passa a ser agora você furar a bolha para ser o segundo ou primeiro, que é o que tem 3 vagas. Essa vaga de Pernambuco, por exemplo, ela foi repassada para o Piauí. Pô, de fato é injusto que o Piauí só tivesse, porque estava se desenhando para ser da seguinte forma: Bahia, Ceará e Pernambuco com 3 vagas, 5 estados com 2 vagas, isso tudo seguindo o ranking de estados, né? O que é o ranking de estado? É a soma da pontuação do ranking dos filiados. Se o cara tem 10 mil pontos, um tem 10 mil, outro tem 3 mil, outro tem 4 mil, você soma tudo e o estado tem aquilo. É assim que não é uma outra conta, não. É a mesma conta, mas só somando os filiados. E nessa soma dos filiados, seriam 3 níveis. Um com 3 estados, um com 5 estados e o último com um estado, que no caso seria dessa vez o Piauí. Nesse corte de Pernambuco de 3,2, aí foi repassado para o Piauí. Só que Piauí tinha mais vagas antes, quando o modelo era de 28. Então, no caso, Pernambuco de 28 para 20, a competição diminuiu e Pernambuco perdeu essa vaga. A competição de 28 para 20, Piauí ganhou uma vaga. Então, tem essas mudanças. Essa troca, por exemplo, com todo respeito, naturalmente, tá? Porque a partir de agora é um critério técnico. Tá? Um está jogando pelo critério técnico, mas até ontem seria o Náutico. Mas um critério técnico, Cássio, que é de valorização dos estaduais. Não, então, eu tô dizendo, só para dizer que... Porque o ranking é um critério técnico. Então, mas eu pontuei dessa forma justamente para dizer que não é um clubinho, tipo, que o cara não tem vaga cativa, né, dessa forma. Mas até ontem era o Náutico. Hoje vai ser o Fluminense do Piauí. Com todo respeito, a Copa do Nordeste sai perdendo nessa história. E que, obviamente, que esse regulamento ele dure mais alguns anos. Pernambuco, por ter 3 clubes, vai se dar um pouco mal, porque sempre, naturalmente, alguém do trio de ferro, no mínimo, vai ficar de fora. Dessa vez vão ser 2, porque o vice-campeão foi o Retrô. E aí, Cássio, só para ilustrar, se esse regulamento existisse dessa forma nos últimos anos, o Vitória teria passado 5 edições. 5 anos ficando de fora. Vitória. Mesmo com a Bahia tendo 3 vagas. Porque Vitória... quando você toma uma decisão, você não pode olhar só para o ano que você toma a decisão. Ou seja, o objetivo é que Santa, Náutico, Sport, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, CRB joguem o campeonato estadual com dedicação, se não máxima, mas com muita dedicação para não correr o risco de ficar de fora. Eu acho que agora tende a ser até quase normal. No Ceará acho difícil, porque Ceará e Fortaleza estão assim, eles são muito, muito, muito acima dos outros dos concorrentes, então tem sido tanto há vários anos, Ceará e Fortaleza, Ceará e Fortaleza, Ceará e Fortaleza. Mas em Pernambuco, que as divisões ali são cada um numa divisão, tem o Retrô, apesar do rebaixamento, mas tem um volume de investimento muito grande, vai ser comum ficar de fora. Mas só para pontuar o Vitória que você trouxe, o Vitória não foi semifinalista do Baiano entre 19 e 23.
Não é que o Vitória não chegou na final, não. O Vitória não foi quarto lugar. O Vitória não foi semifinalista, uma semifinal com 4 times. O Vitória não chegou. Nesse recorte, com esse novo regulamento, ele teria ficado de fora 5 anos. É interessante para a Copa do Nordeste que isso aconteça, porque a gente está falando de agora. E quem garante que de repente não vai ter uma fase, alguém passa por uma fase dessa de novo? Afinal, no Rio Grande do Norte, é sempre pedido, sempre desculpa aqui, né, para dos clubes assim, mas de repente a final do Rio Grande do Norte ser Baraunas e Globo. Assim, não sei se é tão interessante essa. Veja, é um critério técnico que já foi utilizado, não tá sendo invenção, repito, até nos anos 90, só que eu acho que ele está sendo utilizado no momento em que nem existia ponte corrida no brasileiro. Era no momento que os estaduais eles tinham 5 meses no calendário, eles tinham uma força maior. A gente está falando agora de campeonatos que você ganha o estadual com 14 vezes, no Ceará você ganha com 9 jogos, porra, você ganha o campeonato cearense. Aí, de repente, perdeu a semifinal, perdeu as quartas de final ali, semifinal não, né? Mas perdeu as quartas de final, não chegou na semifinal, tá fora. O Cearense desse ano tem até um cenário bem curioso. O campeonato do Cearense desse ano, ele teve uma disputa de terceiro lugar entre Maracanã e Ferroviário. Eu não sei se o Ferroviário estava sabendo que naquele dia ele estava disputando uma vaga na Copa do Nordeste de 26, não, tá? O Ferroviário, que até ontem, mesma lógica do até ontem, o Ferroviário estava na Copa do Nordeste como o melhor ranqueado, porque a ordem é sempre por entrada dos estaduais, ou seja, vai o campeão e o vice. Não é que o Ferroviário é o melhor ranqueado do Ceará, ele é melhor ranqueado a parte do campeão e do vice, naturalmente. Sim. Até ontem era o Ferroviário. Aí na hora que você faz essa troca para a disputa de terceiro lugar, porque na Bahia mudou também, era Juazeirense, virou agora o Jacuipense. Mas a questão é que no Ceará teve uma disputa de terceiro lugar entre Maracanã e Ferroviário. O Ferroviário perdeu, só que ele não fazia ideia do que ele estava perdendo ali. Exatamente, e aí, Cássio, pegou esse Kinder Ovo. Enfim, a única coisa que eu peço, estabelecendo, confirmando esse regulamento, estabelecendo por alguns anos, é que aguente o tranco de alguns anos as principais forças não jogarem, porque isso, se a Copa do Nordeste de 25 pagou 51 milhões de reais, é por coisa desse tipo. Se no ano que o Fortaleza deu errado ali, caiu nas quartas, porque já aconteceu, já teve anos aí que eles caíram. Pode acontecer. Como os estaduais estão reduzindo, estão fazendo jogo único. O Bahia jogando Libertadores, de repente tá jogando os Libertadores, vai priorizar. Não, tem um jogo contra o Nacional do Uruguai. O Pernambucano, Cássio, quarta de final foi jogo único. Um jogo único. Tudo pode acontecer, pô. Não, e mesmo se não for jogo único, eu digo assim, aí tem um jogo da Libertadores assim, e de repente, no fim de semana, esse fim de semana, se não ganhar, lá do Itabuna, não tá na Copa do Nordeste. O que é que o Bahia faz? Assim, eu acho que vai tentar ganhar do Itabuna, mas vai ter que jogar a Vera da Libertadores. E como você falou no Pernambucano, que não saiu o regulamento, né? Ainda como vai ser vai ser um campeonato de 8 times, foram 10 em 25, provavelmente 8. O Central está tentando na justiça e iria para 9. Mas, enfim, saiu um campeonato de 8. E até a última vez que eu conversei com o Evandro sobre isso, não teria mais quartas de final. Seriam 7 rodadas na primeira fase. Sim, e já vai para semi. Beleza, veja. Você tem que ser 4 de 8 para ir para semi. Mas você agora tem que ir para a final. No caso, Pernambuco tem que ir para a final. Exatamente. Não adianta, não. Mas aí tu está na semifinal há 2 anos. Nos últimos 2 anos, Santa e Sport fizeram as semifinais do Pernambucano. Há 2 anos, essa disputa foi para os pênaltis. Tu tem noção que nesse modelo ali, a galera estava jogando ali. Quem joga a Copa do Nordeste naquela disputa de pênaltis? É isso, Cássio. Repito, o que a gente disse no vídeo passado, e para a gente até avançar aqui. O que é que a gente disse no vídeo passado, vocês podem ir lá procurar e ver. Quando os 5 presidentes de federações que formaram esse grupo, que foram, Cássio, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Sergipe? Não, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Pronto. Na hora que eles sentaram... Determinado pela CBF, tá? A CBF que fez essa comitiva. Na hora que eles sentaram, o que é que a gente falou que ia acontecer? Vamos lá, vamos montar a Copa do Nordeste. Objetivo número 1, valorizar os estaduais. Pronto. Partiu desse princípio, já partiu errado. Só que a gente acertou além da conta. Só que não só partiram do princípio, mas consideraram quase que o ponto único. Não foi valorizar a Copa. Podia ser assim, ó. Vamos lá, nossos objetivos. Item 1, valorizar a Copa do Nordeste. Item 2, garantir a alta visibilidade da competição, o interesse da televisão e, para isso, a presença de clubes
mobilizadores de massa. Esse item 2, ele está completamente esquecido na hora que você foca apenas na valorização dos estaduais, tá? Eu tenho certeza, Cássio, que alguém que está assistindo isso aqui está dizendo: esses caras só estão reclamando porque deixaram Santa Cruz e Náutico de fora. Repito, a gente trouxe um argumento aqui. Não, nesse momento tem muita gente que está assistindo e chegou nessa conclusão. Mas sem Repito, problema a gente trouxe o exemplo. Esse mesmo regulamento teria deixado Vitória 5 anos de fora. Esse mesmo regulamento pode, de forma recorrente, tirar América e ABC. Tirou o CSA esse ano. Tá? Pode tirar clubes que são do interesse das televisões e, numa relação muito direta, do interesse do mercado. Falamos no programa passado. Essa redução. Em 21, clubes, eu só fui checar aqui, Fred. Bahia e Vitória teriam ficado de fora, que eu fui só checar aqui. Em 21, o Campeonato Baiano foi vencido pelo Atlético de Alagoinhas, o vice foi o Bahia de Feira e o terceiro lugar foi a Juazeirense. O Bahia ficou em quarto e o Vitória em quinto. Aí você então faz uma não Copa do teríamos Nordeste, em 2022 uma Copa do Nordeste sem Bahia e sem Vitória. mas com 3 baianos, não é que a Bahia tá fora dela, não. Sim, tipo, com 3 3 times baianos, da Bahia e nenhum deles sendo Bahia e Vitória. Exatamente. Então, assim, no programa passado, antes de sair esse mini Frankenstein aí, que foi criado, a gente alertou. Você não gostou muito do regulamento, não. A gente alertou. Tenham cuidado para que não haja uma redução no valor da receita. Que vem, Cássio, degrau por degrau, não teve grandes crescimentos, sempre maior a cada ano. Esse ano foram 51 milhões. Eu temo por 2026. Claro que Santa Cruz e Náutico hoje não são protagonistas da região. A gente sabe disso. O Santa Cruz está celebrando uma volta à terceira divisão. O Náutico, nesse momento do campeonato, em que a gente está gravando esse vídeo, ainda tinha de forma muito incerta se disputará a segunda ou a terceira divisão em 2026. Mas, queira ou não, são clubes que geram audiência, que mobilizam emissoras de televisão. Tá? E eu acho que, se você não pensar na televisão, se você não pensar na audiência, na mobilização, você enfraquece o mercado, você enfraquece seu valor. Não sei se a CBF vai acabar fazendo um aporte de compensação, mas esses 51 milhões aí, para mim, estão em xeque a partir de agora. Para a gente avançar, Cássio, para o outro lado desse regulamento, a gente detalha aqui como vai ser a disputa dessa Copa do Nordeste, tá? Que manteve a estrutura de 11 datas da fase principal. Em 2025, foram 11 datas na fase principal e mais 2 datas na pré-Copa do Nordeste, que levou a competição a ter 28 equipes, como você já falou, tá? Foram 2 jogos únicos, né? 2 mata-matas em jogo único ali, que enxugaram as equipes que disputaram aquela... Para falar dessa preliminar, ou a Copa do Nordeste começa na segunda data da preliminar para ser um pouco mais espaçada, ou o que eu acho que tende a ser mais óbvio, você deixa uma pré-temporada mais limpa para todo mundo. Você não faz com que, tipo, enquanto tem gente se representando, Santa Cruz e 13 estão jogando 5 de janeiro ali para ver, assim... Isso. Aí, Cássio, vão pegar os 20 clubes e formar 4 grupos de 5 equipes. Tá? Teve um momento que a competição era assim. E, na verdade, eram 5 grupos com 4 times. Eram 5 de 4. E uma ida e volta absolutamente modorrenta. A gente criticou bastante essa possibilidade de regulamento que se desenhava. No programa passado, a gente fez duras críticas, mas não veio os 5 grupos de 4 com ida e volta. Veio um formato com 4 grupos de 5. E, de acordo com o Breno Rebouças, do Diário do Nordeste, serão 5 rodadas na primeira fase, porque você não vai jogar contra os times do seu grupo. Vamos dar aqui o exemplo. O Bahia, grupo A. O Vitória, grupo B. O Bahia e os demais times do grupo A jogariam 5 partidas contra adversários do grupo B.
e pontuaria dentro do seu grupo. Ou seja, pega a lógica atual da Copa do Nordeste, é exatamente assim que é disputada a A Copa do do ano Nordeste, só com passado, a dois lógica do ano grupos. passado. A dupla de 2025. É, do ano passado. É porque a de 25 os jogos foram dentro do A, grupo. a lógica. A lógica. Perfeito, Cássio. A lógica de 2024, que para mim é melhor do que a de 25. Você joga contra os adversários da outra chave, tá? Volta para a lógica do ano passado, só que dividida. Em vez de ter um grande grupo, você fraciona isso. E uma diferença fundamental: passam duas equipes de cada grupo, né? Cada grupo de 5, 2 se classificam. A diferença fundamental é que acabam os jogos únicos das quartas e da semi, e a gente volta a ter quartas de final e semifinais em ida e volta. Isso eu acho bem mais interessante, tá, Cássio? Além da final, que sempre teve ida e volta. Sempre desde 2000 Desde 2013. 2010 foi jogo único. Pelo menos, primeiro, aquela de final única no Nordeste, não trouxeram para cá ainda, é isso, né? Assim, deixa evoluir um pouco ainda. A última vez que a Copa do Nordeste foi ida e volta, as 3 fases de mata-mata, foi em 2018, aquela edição conquistada pelo Sampaio Corrêa. Aí, de 19 para frente, aí começou a ser quartas de final e semifinal em jogo único, e final e de volta sempre, né? Esse cenário com 4 grupos, vão por parte, da fase de grupos, é melhor do que com 5 grupos. Porque com 5 grupos, para mim, ele causa um problemaço, que é o seguinte: os 5 líderes avançam, mas nem todos os vice-líderes avançam. 3 vice-líderes avançam. Isso para mim fica muito ruim, porque, primeiro, você já obriga 10 jogos serem ao mesmo tempo. Isso é ruim para a Copa do Nordeste, assim. Você tá entendendo assim? Porque você obriga todo mundo para aquela questão da técnica, ter que jogar ao mesmo tempo, e você ficar na vice-liderança depois de 6 rodadas e não ter fase, é a mesma lógica da Sul-Americana, que quando teve a mudança a gente disse: meu irmão, fazer uma fase de grupos na Sul-Americana que só o primeiro passa, isso aí é uma catástrofe. Aí a Comebol ainda botou uns $100 mil para quem ficar em segundo. Pô, quem quer saber de ganhar $100 mil, sei lá, $200 mil para ficar em segundo? O cara quer passar de fase, pô. O cara não quer sacar dinheiro, não. Pô, o cara quer passar de fase. E aí, finalmente, botaram o segundo lugar indo para o playoff, né? Então, nesse caso, pelo menos, ficou em segundo lugar no grupo, passa de fase. Esse confronto de um grupo contra o outro será a tendência, Fred, de um grupo inteiro. Tipo, né, que você faz? O cara é do grupo A. O cara não vai jogar 2 jogos contra o B, 2 contra o C e 1 contra o D. Não é assim, não. Se o cara vai ter um sorteio, aí pode ser o seguinte: o grupo A pode pegar ou B, ou C, ou D. E aí você pega todos esses jogos. Porque, por exemplo, no Paulistão, que são 4 grupos, de 4, mas assim, o Paulistão é o seguinte: a classificação vale dentro do seu grupo, mas todos os seus jogos são contra todos os outros times. Mas no caso, você enfrenta os 12 times dos outros grupos. Nesse caso, não seria. Nesse caso, você enfrentaria todos os times de um grupo. E aí pode gerar aquelas distorções que a gente já viu alguma vez, como o Vitória passar de fase sem ganhar um jogo. Eu não acho tanta distorção, não. Eu sempre bati nessa tecla. Não, mas eu acho não. Para mim, isso não é um problema, não. É só dizer que pode acontecer coisa que a gente já viu, de um time passar sem ganhar um jogo, ou outro ter uma pontuação maior do que a do outro grupo e não conseguir se classificar. Tudo bem, isso talvez aconteça. Mas nesse caso, volta até a lógica de provavelmente ter clássico, porque o Vitória acho que deve passar o Sport, deve ficar. Os potes, eu acho que vão ser 5 níveis de potes, né? Não vão ser 4, vão ser 5. De cada tipo. Não são 20 times? Exatamente. Aí, um nível com 4, cada nível com 4, e aí você vai distribuindo esses níveis para balancear os grupos. Os 4 melhores do ranking da CBF deverão ser Bahia, Fortaleza, Ceará e Vitória, certo? Sim. Tendo esses 4, eu acho que se o Bahia vai para um lado, aí é uma coisa que tinha no regulamento anterior. O regulamento anterior meio que colocava isso no sorteio. Se o Bahia está de um lado, o Vitória está do outro. O rival, arquival. Bem, a matéria de Breno não traz isso, mas assim, eu acho que tem algum sentido você imaginar dessa forma. Ou também a galera também não ligar, não pode não dar a mínima para a classe. Não é dizer, meu irmão, Vitória pode. Se o Bahia está no A, o Vitória não necessariamente vai ser o time do grupo B que vai enfrentar. Pode não ter isso, mas pode ser também assim. Se o Bahia está no A, significa que esse grupo A vai enfrentar o grupo do Vitória. E, obviamente, o grupo do Ceará vai enfrentar o grupo do Fortaleza. Porque era assim até 2024, né? Então, assim, não seria um problema. E aí tem aquelas observações. Estados que tem 3 times, como nesse caso só são apenas 2, Ceará e Fortaleza. O terceiro time vira um coringa. Ou então você pode pesar. Todo estado não pode ficar, se tiverem no mesmo nível, eles não podem ficar
no mesmo grupo, tem que ficar em grupo Sim. diferente. Então, a Copa do Nordeste já teve isso, então isso eu não vejo um problema, não. Porque a Copa dos Clássicos, que é um apelido muito bom, criado por Cássio Cardoso, Exatamente. não foi a Copa dos Clássicos em 2025, na primeira fase, não teve nenhum clássico. A galera fez um modelo que simplesmente não teve clássico. Foi um erro, assim, aí os clássicos aconteceram no mata-mata. Tiveram duelos clássicos regionais, quando eu estou falando clássico no sentido de clássicos locais, né? Não teve Bavi, não teve o Clássico Rei, não teve clássico dos clássicos, Sport Náutico aqui em Pernambuco poderia ter enfrentado. Então isso volta a acontecer nos estados onde vai ser possível fazer isso. Só que pela classificação serão poucos clássicos. Não vai ter clássico em Pernambuco. Não vai ter clássico no Rio Grande do Norte, vai ter, né? Que são ABC e América. Vai ter... E só? Bahia, ABC, Ceará... CRB e Asa, se o cara quiser, ok, botar o azar, forçar a barra, né? Se quiser forçar a barra, mas ok, CRB e Asa, que seria no mínimo o segundo confronto. Mas e América ABC, tudo bem. Maranhão e Imperatriz, não. Souza e Botafogo, não. Confiança e Itabaiana, acho que é uma lógica semelhante à de CRB e Asa. E Piauí e Fluminense, muito menos. Então, veja, a composição do campeonato ser desse jeito é aceitável dentro do critério técnico. Veremos se, na hora que houver algumas lacunas, a turma, opa, bora repensar isso aqui, porque seria repensar algo que dá para alertar de agora. De agora, eu acho que em algum momento... Porque, tipo, deixar acontecer para falar, realmente, tá dando problema, o patrocinador ficou menor porque não tá tendo aquele clube, porque não tá tendo aquele clube. De agora, você já consegue perceber que isso tende a acontecer em alguns anos. Por esta, Fred, hipervalorização dos campeonatos estaduais como único meio, virou a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil também virou assim há alguns anos, tiraram o ranking. No fim das contas, a Copa do Brasil não perdeu seu valor de mercado pela concorrência. Tomara que a concorrência, apesar dessa mudança, faça o mesmo pelos estaduais. Desculpa, pela Copa do Nordeste, que inclusive todos os contratos estão à disposição agora. A gente até vai ver a resposta disso, tá? O contrato da TV aberta com a SBT acabou, o contrato com a TV fechada com a ESPN acabou e o contrato do pay-per-view com a Globo acabou. A compensação, Cássio, a compensação desse modelo são essas quartas e semifinais com ida e volta, que geram mais duelos e podem gerar jogos de maior interesse da televisão. Tá? Veja, isso não é pouca coisa não, tá? Não é pouca coisa não, exato. Porque, não é pouca coisa eu não sei... Para mim foi a compensação inteligente desse regulamento é garantir, mas veja só, está se garantindo aí mais 6 jogos de impacto. Você está se garantindo mais 6 jogos de alto impacto. Você tinha 8 jogos de impacto, as quatro quartas, as 2 semis e as 2 finais. Certo. Datas, né? Que você fala. Datas de maior impacto, de maior peso. Que poderia, por exemplo, ter 4 jogos de impacto nas quartas, mas eu entendi o que você falou. Uma data. Não, são 8. Veja só, a gente tinha 8 jogos de impacto no campeonato. Jogos de impacto mesmo. Você está somando tudo mesmo. 4 das quartas, 2 da semi e 2 da final. Entendi. 8 jogos de impacto. Entendi. E a gente agora passa a ter 14 jogos de impacto. Isso é um ganho. Significativo. Tá? E aí pode fazer alguma coisa... É o lado inteligente desse campeonato. Veja, não sei se eu vou estar adivinhando, se eu estou viajando. Eu imagino que as quartas de final sejam pré-definidas e possivelmente assim, Fred, dentro dessa lógica. Se o grupo A enfrenta o grupo B, significa que nas quartas, o primeiro do A tem que enfrentar ou o segundo do C ou o segundo do D. Ele não vai enfrentar o segundo do D. Ou o próprio segundo do A, que ele não pegou. Ou o próprio segundo do A, que ele não enfrentou. Né? Ou seja, o único que ele não poderia é pegar o do B, para ficar repetido. Mas, ou ele vai para C e D, ou vai para a lógica de enfrentar o próprio grupo. Eu falei, mas eu acho que tem mais sentido ser... O do próprio grupo, né? O do próprio grupo. Porque força em São Paulo é assim, né? E força todo mundo a não baixar a guarda. Você está o tempo todo assim, não adianta, tô com a vaga aqui e tal, mas você vai pegar aquele time. Eu acho que só não pegaria o da chave que enfrentou, mas sendo da sua chave, das outras, realmente. Fred, esse ponto que você trouxe do mata-mata é bom, porque eu vejo também, além do... Você falou o número bruto de jogos. E aí vale para o pay-per-view. Mas vendo para a televisão, geralmente a televisão nas quartas de final, por exemplo, seriam 4 jogos. Ela teria um jogo. Sim. Eu digo, um jogo não, desculpa. Uma data, que pode até ser 2 jogos. É tipo, Salvador tá vendo uma coisa, Fortaleza tá vendo outra, mas no mesmo horário. Por data, então, assim, considerando a data, a Copa do Nordeste... Aí a TV ganha 2. Ela ganhou 2 datas. E não é pouca coisa ganhar 2 datas. Porque não é que ela ganhou 2 datas.
ela, no fim das contas, ela continua tendo 11 datas na fase principal, porque para ser campeão do Nordeste vai precisar fazer 11 jogos, como o Bahia fez em 25. A questão é que ela ganhou 2 datas nobres. Ela tinha essas datas em 24, jogos com a de Copa dos impacto, como eu Clássicos. chamei. Isso. Ela tinha, apesar da burrice que fazia aquela rodada dos clássicos, eu nunca entendi aquela maluquice de colocar todos os clássicos no mesmo horário, um negócio assim, de uma topeira. Respeito às topeiras. Porque topeira é inteligente também, faz um negocinho dela lá, fica ruendo. Agora, né, agora nessa data, ela tem tem 6 datas de mata-mata, que é um nível de atenção muito maior do jogo. Você está vendo ali você está vendo um confronto eliminatório, tem todo um peso. O cara não está fazendo para subir a vice-liderança, para ficar em terceiro lugar. O cara está valendo ali. Então, ela trocou alguns jogos sem peso, como foram na Copa do Nordeste desse ano, por jogos mais valorizados. Enfim, o regulamento eu não achei tosco, não, tá? Eu achei a pior coisa, o critério de classificação para a disputa. O regulamento, Cássio, eu não acho é melhor. Ideal, acho que dá para ser melhor do que isso aí. Dá para ser melhor do que isso aí. O regulamento ele é melhor, bem do melhor. Que de 25. Não, e do que aquele anterior, que aquele era horroroso. 5 grupos de 4 com ida e volta no mesmo grupo. 2018. Aquilo era horroroso. Tá? Então, nesse passo, o regulamento é bom. Tá? E ali você era campeão com 12 jogos, porque a primeira fase tinham 6 jogos, que era ida e volta, agora seriam 5, então agora você seria um campeão com 11. Você excluiu a pré-copa do Nordeste, fortaleceu os estaduais, que não era o ideal, mas é o que eles queriam, manteve a data da fase principal com 11 jogos, conseguiu forçar mais jogos importantes, como o jogo de impacto, como o Fred falou, e essa questão do mata-mata ser de volta, acho que é interessante, porque o peso do jogo único em casa estava muito grande. Estava muito grande. O ponto fundamental que a gente não sabe ainda, se vai conseguir começar e terminar antes do brasileiro. Isso é tão importante quanto tudo que a gente está falando até agora. Aqui. Exatamente. Ou até desse mais. ano durou 229 dias, pô. O ano tem 365, pô. Como é que o campeonato, uma Copa de 11 datas dura 290 dura 229 dias para acabar, pô. 229 dias. Isso a gente só vai saber, esperamos, tá? A gente só vai saber quando sair o calendário de 2026 em outubro. E não tiver reviravolta também, tá? Como a matéria de Breno trata, tudo foi aprovado, a comitiva aprovou, vão apresentar para a direção de competições e se só dar o aval, é isso. Aí realmente fica exatamente o que você está falando do calendário. E a gente espera, tá? Que quando esse novo calendário vier, a gente já tenha uma surpresa para apresentar para vocês aqui no 45 minutos. Eu espero realmente que tudo dê certo e que a gente possa já ter essa surpresa para apresentar a vocês, que vem junto com os nossos 100 mil inscritos aqui no canal, que estamos já chegando já na reta final e precisamos da sua força, inclusive. Se você conheceu 45 minutos agora, não é inscrito aqui no canal, vai lá em cima, se inscreve. Se você já conhece a gente, tem certeza que é inscrito, dá uma olhadinha lá em cima para ver se você realmente é inscrito, tá? Às vezes você se acostuma a ver vídeos de um canal, o YouTube distribui esses vídeos e você nem lembra dessa questão tão importante para a gente, que é estar inscrito. Assim como deixar a curtida, comentar, deixar sua opinião aqui, jogar nosso link nos grupos de WhatsApp, tá? Desde 2014, quando nosso projeto foi lançado como podcast, a gente sempre cresceu no boca a boca, no grão em grão, de pessoa em pessoa. Somos um grupo independente, continuamos assim e precisamos muito da força de cada um de vocês. Eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, na edição Márcio Souza. A gente se encontra por aqui sempre com vídeos novos na seção de vídeos e com várias lives ao longo das noites e madrugadas. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.